Bom, gente, então vamos para o papel do Analytics no ambiente digital e sua relação com Data Science, tá bom? Então, qual é o papel do Digital Analytics no ambiente digital e a sua relação com Data Science? Então, sempre trata de buscar, tratar, organizar os dados, organizar as informações, entender toda a parte de dados históricos, do que aconteceu no passado, analisar os contextos, isso é importantíssimo. Quando a gente falou lá atrás da planilha de jogadores e a gente viu que ele estava trazendo conclusões que não pareciam corretas para nós, a gente entendeu isso porque a gente entende os contextos. Ou seja, num contexto normal, quando eu enfrento um time mais difícil, é mais difícil fazer gol. Mas dentro do dado daquela planilha, o que era passado para a gente é que quanto mais difícil era o adversário, mais gol a gente fazia. A gente vê que isso tem influência da quantidade e da qualidade dos dados que estavam sendo disponíveis, que era uma quantidade muito pequena, mas a gente conseguiu ver essa estranheza porque nós conseguimos ter a capacidade cognitiva de analisar esse contexto. Então, baseado nessa análise de contexto, a gente conseguiu ver essa diferença. Depois disso, a gente analisou o contexto, buscou, entendeu os dados históricos. Aí sim a gente pode gerar análise descritiva, gerar análise preditiva e a análise prescritiva em cima desse dado, dessa informação. Ou seja, o Digital Analytics e o Data Science trabalham juntos. Tem muita coisa em comum, inclusive ferramentas. Mas o Digital Analytics precisa de uma criatividade, de um poder de análise do analista. Claro, tem ferramentas também, trabalha com ferramentas, mas ele não dispensa essa capacidade cognitiva do analista. O analista precisa pensar no contexto, no que está em volta, não somente nos números, porque somente nos números, somente nos dados, pode haver alguma incoerência, mesmo em bases grandes, tá? Então, assim, quanto menor a base, mais chance de dar inconsistência. Mas isso não exclui uma análise de contexto para grandes bases de dados. Já na parte do Data Science, o que a gente vai precisar é lidar com ferramentas, técnicas, metodologias. Então, vai ser importante uma programação, tudo isso, para que a gente consiga tratar os dados, coletar, encaixar, modelar e apresentar esses dados da melhor forma. Agora a gente vai fazer análise descritiva, tá? E nós vamos trazer já pronto 4 dashboards de áreas diferentes para demonstrar o poder da análise descritiva. Por que a gente está trazendo dashboards de análises descritivas? Porque a descritiva origina todas as análises. Todas as outras análises se baseiam também nos dados do passado para modelar o futuro ou modelar as sugestões, aonde eles buscam ideias para viabilizar a melhoria dos negócios. Então, vamos pensar como o gestor de cada uma dessas áreas que a gente vai trazer e o que pode ser usado para a melhoria desses nichos, né? Nesses nichos de negócio. O primeiro que a gente traz é um dashboard hospitalar. Como eu falei, eu trabalho, inclusive, na EBSER, né? Que é uma empresa que cuida de hospitais universitários. Então, eu estou mais ou menos acostumado a esse tipo de dashboard, tá? A gente traz um exemplo onde a gente monitora períodos diferentes, as últimas 24 horas, os últimos 7 dias, os últimos 31 dias, que é referente ao mês, e a gente mostra o número de consultas dentro desse hospital. Então, quantos foram dessas consultas? Quantos foram exames? Quantos foram os laboratórios? Quantos foram especialidades, ou seja, para o médico, consulta do médico? Quantas foram internações? Quantas foram cirurgia? Quantas foram UTIs? A entrar na parte de gravidade, grave, muito grave, pouco grave, traz o tempo de atendimento, e aí a gente traz por especialidade, então tem na clínica geral, pneumologia, urologia, pediatria, traz o número de leitos livres e ocupados e próximos de serem desocupados, e traz também um workflow de atendimento, ou seja, entrada, quantos entram, quantos passam pela triagem, qual o tempo que passa pela triagem, qual é o tempo que passa de espera, qual o tempo que passa em atendimento e qual o tempo que passa em exame. E aí vamos lá, vamos pensar de forma simples, né? Nós
vamos cada vez evoluindo mais. Mas o que poderia ser feito? Eu quero aumentar eu quero aumentar o meu número de pacientes. É uma forma de pensar. Eu quero diminuir o meu tempo de atendimento, baseado neste dashboard que a gente tem. Eu quero que a clínica geral diminua o tempo de atendimento. Eu quero que a pediatria diminua o meu tempo de atendimento. Isso tudo são características específicas lá do nosso Smart, são metas específicas que eu tenho que estabelecer. E a partir daí, baseado nos dados que nem estão aparecendo aqui, eu preciso tomar decisões para melhorar e agilizar o tempo de atendimento. Para eu conseguir mais consultas, de repente eu já tenho que, além disso, acrescentar também a parte de experiência do cliente, onde ele vai poder falar como foi o atendimento. A gente vê que, de uma maneira ou outra, aqui está bem tranquilo, né? 12 minutos na triagem, 17 de espera. O próprio nome já diz, paciente, né? Ele tem que ter um pouco de paciência. Mas esses números aqui, acho que não assustariam ninguém. Mas, enfim, é preciso também medir a parte de satisfação do cliente para a gente conseguir melhorar e fornecer uma tomada de decisão. A gente trouxe também um dashboard industrial, também medindo essa parte de último dia, última semana e último mês, né? A gente tem a parte de tempo de produção, produtos fabricados, quantas unidades foram produzidas, tudo isso são indicadores-chave. Mas para chegar nesses indicadores-chave, ele teve que reunir uma série de informações. E aí o que acontece? Para que eu consiga produzir mais produtos, fabricar mais produtos, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o tempo de produção está em 1.300 minutos. Tempo de parada está em 14 minutos. Tempo de manutenção, 23 minutos. Qual é a análise que eu tenho que fazer em termos desse dashboard para melhorar a minha quantidade de produtos fabricados? Claro, são análises simples, a gente não tem os outros dados, mas é só para a gente ver como é que é o pensamento do gestor. Então, uma das coisas que ele poderia fazer é, lá na parte de esteira, diminuir o tempo de manutenção, diminuir o tempo de parada. Isso provavelmente vai influenciar diretamente na quantidade de produtos fabricados e também no tempo de fabricação. A gente trouxe também um dashboard de varejo, onde a gente tem quantidade de produtos vendidos, quais são os vendedores que venderam, qual foi o faturamento por vendedor. Então, quando a gente traz esse dashboard descritivo, essa análise descritiva, a gente vai ver qual o vendedor que está vendendo acima da média, qual o vendedor que está vendendo abaixo da média. A gente pode fazer um esforço, tomar uma decisão de dar um curso para um determinado vendedor, dar um prêmio para os vendedores que atingem uma melhor meta. Tudo isso fica fácil de você visualizar dentro do ambiente de análise. Quando a gente traz uma análise descritiva, em forma de gráficos ou dashboards, que é esse caso, para o gestor. Por último, a gente trouxe aqui um monitoramento de processo financeiro, né? Na área de cartão de crédito. Então, quanto vendeu cada um das credenciadoras, ou seja, das companhias, né? Visa e Mastercard, quais são os produtos mais vendidos, qual é o faturamento de cada loja, a gente traz para um mapa nacional. Então, como aumentar esse faturamento, como melhorar a taxa de produtos vendidos, o número de transações, quanto eu tenho que aumentar de valor por produto para eu conseguir um lucro maior. Tudo isso é visualizado através dessa análise descritiva. Então, a gente trouxe 4 exemplos de análises descritivas, onde a gente tem uma série de informações, onde a gente vai ver vários argumentos, vários registros, e vai poder, baseado nessa análise descritiva, tomar decisões. Claro, existe o cenário que a gente pode acrescentar a análise preditiva para melhorar a nossa tomada de decisão, e existe um cenário de análise prescritiva, onde a própria inteligência artificial, o próprio sistema cognitivo, indica qual seria o melhor caminho a ser tomado para atingir determinada meta. Bom, agora a gente vai falar sobre a evolução histórica e a importância atual do Digital Analytics e do Data Science. Como evolução, a gente traz um momento onde, primeiro, os dados estavam desconexos, isso há muito tempo atrás, né, claro, e antes da
entrada de banco de dados e tudo, eram dados que não estavam conectados a contextos, enfim, era confusa a informação. Depois, os dados começam a se estruturar, vêm os sistemas gerenciadores de banco de dados e tornam os dados e as informações mais consistentes, né? Depois, a evolução traz para um grande volume de dados, principalmente com o início da internet, redes sociais. Esse grande volume de dados, ele começa a se apresentar também de maneira não estruturada. Então, foi preciso tratar esses dados de maneira não estruturada, que estão sendo gravados em bancos de dados não relacionais, de maneira que a gente consiga trabalhar com esse grande volume de dados. Por fim, a gente vem para a parte do conceito de Customer Experience, que vai se tornar um componente indispensável dentro da diferença competitiva das empresas e organizações. E hoje, baseado nesse CX, baseado no grande volume de dados, nos dados estruturados, os sistemas cognitivos, quando eu falo de sistemas cognitivos, eu estou falando também de inteligência artificial. Eles analisam esses padrões e sugerem ações a serem tomadas para o melhor atingimento das metas. Dentro desses conceitos também, dessa evolução, é preciso também entender também sobre algumas táticas e estratégias, né? Essa mensuração dessas táticas e estratégias trazem alguns nomezinhos que a gente tem que tratar, né? Como o ticket médio, que é o faturamento, é o número de faturamento, total de faturamento, dividido pelo número de compras de determinado produto, ou de todos os produtos da organização. O custo de aquisição do cliente, que é o quê? É o que você gastou em marketing, mais o que você gastou para vender, dividido pelo número de novos clientes que você atingiu. Então, o custo de aquisição de clientes, ele não é geral. Você tem que ter um marco inicial. Então, eu marco uma data e, a partir daquela data, eu vou investir em marketing e eu vou investir em venda. Essa soma, durante esse período, deve ser dividido pelo total de novos clientes adquiridos nesse período. Esse seria o CAC. Já o LTV é a parte de relacionamento com o cliente. Quanto tempo esse cliente se vincula ao seu serviço, ao seu produto, para continuar essa fidelização. Então, todo esse tempo que ele passa com o seu cliente, ele influi. Essa conta é feita multiplicando o ticket médio pelo número de transações que o seu cliente faz por ano, quanto a média do tempo que ele passa com você, multiplicada pelo tempo médio que ele passa com você. E, por fim, a gente trouxe também uma definição de ROI mais simples também, né? Que é o retorno sobre o investimento. Todo ganho obtido menos todo o custo de investimento que você teve, dividido pelo custo do investimento. Esse seria o ROI. Além desse benefício, também tem a parte de aumento de previsibilidade. Então, agora que a gente tem a análise descritiva, a análise preditiva e a análise prescritiva, a gente consegue prever qual será o crescimento, qual será o andamento, qual será o faturamento, a gente tem uma ideia melhor do que pode acontecer a partir de cada tomada de decisão. Já no Data Science, a tomada de decisão tem que ser baseada em dados. E ele pode otimizar processos, então, processos que estão gerando perdas, eles podem ser otimizados, automatizados. A automação de processos é muito importante. A personalização da experiência do cliente. Isso a gente traz no Data Science, porque é o Data Science que vai lidar com aquele número gigantesco de dados, tá? Ele pode detectar fraudes, ele trabalha também na parte de auditoria e segurança, e ele prevê e ajuda no planejamento, faz previsão, como a gente viu na análise preditiva, e faz planejamento, ou seja, na parte prescritiva. Ele sugere um plano de ação. Situação atual do mercado de trabalho do Data Science e do Digital Analytics. Uma pesquisa simples só no LinkedIn. Quantas vagas para Data Science no Brasil? A cientistas de dados. No Brasil, hoje, 19 mil vagas. Para Digital Analyst, só no Brasil, né? Lembrando que é só no Brasil isso aí. 2 mil vagas. E para analista de dados, 21 mil vagas. O que acontece é o seguinte, a gente vê esse número menor para digital analyst, esse termo é muito confundido com data analyst. Eles fazem coisas muito similares. Por isso,
muitas vezes colocam-se mais comprar data analyst. Mas a gente vê que hoje teriam abertas no Brasil mais de 40 mil vagas somente no LinkedIn, tá? Então, a gente nem sabe a dimensão disso como um todo. Então, é trazer isso para vocês, para mostrar o como importante, tanto para administrador, quanto para tecnólogo, para analistas, é estar inserido nesse mercado de trabalho. É muito importante.